Boa noite a todos os alunos e alunas da disciplina Direito Empresarial. Essa noite vamos realizar a vista de prova, né? Uma forma de vocês poderem conferir, né? Pergunta a pergunta, para que a gente não tenha dúvidas, né? Ou se surgiu alguma dúvida, né? Nós podemos saná-las na medida do possível, né? O meu e-mail corporativo continua à disposição. Então, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, por favor, não passem vontade. Enviem um e-mail para mim que eu responderei na medida do possível imediatamente, tá bom? As perguntas que eu ofereci para vocês, né, a primeira pergunta, ela parte de um fator histórico do direito empresarial, né, principalmente no Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele adotou a teoria dos atos do comércio no início, né, mas a proposta aqui nessa pergunta é fazer vocês lembrarem, né, lá do início, né, do surgimento do direito comercial em Roma, né, se já havia ou não havia um conjunto de leis que cuidava especificamente desse direito comercial, desse ordenamento, né, jurídico sobre o comércio. Então, na segunda proposição, na segunda asserção, eu coloco aqui que já havia um conjunto de leis, sendo que, de fato, não havia um conjunto de leis, né? Então, a pergunta que se valia como certa seria a alternativa, né, que dizia que a afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2, né, realmente ela é falsa. Por quê? Porque em Roma não existia, não havia um conjunto de leis que cuidava, né, especificamente do direito comercial. Parabéns para aqueles que acertaram. O segundo, eu reitero a pergunta sobre, né, as pessoas que são impedidas de exercer a atividade empresarial. Então, existe, de fato, alguns critérios para que se torne, né, uma atividade empresarial, e eu coloquei aqui 5, né, conjuntos de pessoas ou tipos, né, de pessoas que não poderiam exercer a atividade empresarial. E a única que se fazia correta ou contrária a essa proposição era o médico coordenador de clínica médica. Então, a alternativa B é que se valia de mais correta, né? Então, a última asserção que eu coloco aqui é médico coordenador de clínica médica. E vocês talvez lembrem que quando eu disse que o médico, quando ele coordena, né, levando em consideração a própria definição de atividade econômica, né? Então, se existe um trabalho organizado, né? E, nesse caso, o médico coordenando, mesmo que ele, né, atenda paciente, mas ele é o coordenador, ele provê recursos para essa clínica médica, então, o médico coordenador da clínica, ele não está impedido de exercer essa atividade empresarial. Então, alternativa B, todas as 4 primeiras estavam corretas, verdadeiras, e a última que não, né? Realmente era falso. A terceira pergunta era principalmente conceito, né, que é importante para a trajetória profissional de vocês, é a base de qualquer tipo de argumentação que vocês possam levar adiante, né? Então, podemos conceituar como fonte, né, de direito todos os modos pelos quais se estabelecem as regras gerais, né, a base disso, podendo assim ser divididas em fontes materiais, de onde se alimenta o direito empresarial, né, as quais os elementos concorrem para a criação de leis, e formais, né, que compreende as fontes externas, né? Então, a alternativa que mais, né, seria correta era a alternativa que completa a fonte, direito, regras gerais, materiais, né, e no caso, as fontes externas, que são consideradas as fontes formais. A quarta pergunta, né, eu levo vocês a pensarem sobre requisitos, né, o que é necessário
que se tenha para proteger um desenho industrial, né? Então, a alternativa que mais correta é a natureza da proteção, território de proteção e prazo de vigência, né? Então, esses são os três requisitos necessários para a proteção de um desenho industrial. Repetindo, qual é a natureza da proteção, né, que se quer, o território de proteção e o prazo de vigência, né, em que essa proteção do desenho industrial vai se valer. A pergunta número 5 fala sobre direito falimentar, né? Então, eu levei em consideração a questão do extra-concursal, quer dizer que dentro dos créditos de direito falimentar, né, dos grupos que se dividem entre concursais e extra-concursais, né, eu pedi para vocês me dizerem, de fato, quais eram as alternativas que mais representavam, né, esse grupo de extra-concursais, né? Então, eu coloquei 4 alternativas, sendo que todas elas, né, elas estão corretas, elas fazem parte desse grupo chamado extra-concursal. A sexta pergunta, né, eu trago a Lei 9.279, de 96, né, sobre os instrumentos jurídicos que garantem ao autor da invenção, né, ou modelo de utilidade, que é já algo, né, já no mercado, mas com mudanças, transformações que fazem esse invento, esse produto, né, se tornar moderno ou mais utilizável, né? Então, o instrumento jurídico que garante ao autor, né, da invenção ou modelo de utilidade o direito próprio de propriedade é denominado de patente, né, ou certificado que se dá pelo INPI, que é o órgão regulador, né, para aqueles que fizerem o registro da invenção ou do modelo de utilidade. A sétima pergunta, né, eu levei vocês a pensarem mais uma vez na base de orientação jurídica, ou seja, os princípios gerais do direito, né, falando um pouco que consiste na igualdade entre as partes ou a isonomia das partes, possibilitando assim as partes serem tratadas de forma idêntica e com ampla possibilidade de fazer valer em juízo as suas alegações, né? Eu coloquei aqui 5 elementos que para vocês pensarem de quais desses elementos ou se todos esses elementos faziam parte dos princípios jurídicos, né? E nós vimos aqui que proibição, livre iniciativa, iniciando, né, a resposta, o primeiro elemento é livre iniciativa, ok, está dentro do princípio jurídico do direito comercial. Segundo elemento, né, proibição de contratar, né? Então, não há essa proposta como princípio jurídico. Tá? Então, se eu tenho a livre iniciativa, eu não posso criar uma proibição de contratar serviço. Então, a primeira seria verdadeira, a segunda falsa. Regime jurídico privado, ok, verdadeira, porque qualquer empresa, né, que é aberta no Brasil, ela recebe realmente um título jurídico privado, né? A outra, livre concorrência, então, é um dos princípios jurídicos do direito comercial, a livre concorrência, então qualquer empresa pode concorrer com qualquer outra, desde que não se torne monopólio, né, comercial. E função racional da empresa. Então, aqui eu mexi um pouco com a palavra, né, porque na realidade é a função social da empresa. Tá? Então, a segunda e a última, o último elemento seriam falsos, né? A oitava, né, as figuras da relação de consumo, né, presente no Código de Defesa do Consumidor, são consumidor e fornecedor, né? Então, lembrando que as figuras, né, que se complementam no Código de Defesa, né, nós temos que ter um fornecimento e o consumidor. E lembrem-se de que nós tratamos na aula sobre isso, né, de que o consumidor ele se divide em dois, né, o consumidor final e aquele por equiparação, né, o consumidor final, aquele que adquire um bem, né, um produto ou serviço para uso próprio da família. Agora, quando ele utiliza da aquisição desse bem, né, para,
né, insumo para sua atividade econômica, ele não é considerado consumidor, tá? Ele é considerado consumidor por equiparação, tá? Pergunta a 9, né? Ao utilizarmos o termo empresário, né? Então eu coloquei aqui duas frases, né? Que em princípio poderiam se complementar ou não, né? E, e a resposta seria que essa primeira afirmação, né? Ao utilizarmos o termo empresário, estamos referindo àquele que não exerce profissionalmente. Então, esse não aqui está no lugar errado, mas sim que ele exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Lembrem-se lá do médico coordenador de clínica médica, né? Então, uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços de acordo com o Código Civil em seu artigo 966. E aí, a segunda, assim deve a pessoa física cumprir as seguintes exigências, de acordo com a definição: ser profissional, desenvolver atividade econômica de forma organizada, né, e produção ou circulação de bens e serviços, né? Então, a primeira frase ela está totalmente desconexa da segunda, então a afirmativa correta seria a 1 falsa e a segunda verdadeira. E por último, não menos importante, falando de vícios, né? Nós tratamos na aula sobre defeitos e vícios, né? E dos vícios de quantidade do produto, né? Pode-se afirmar que o fornecedor imediato será responsável objetivamente quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, essa seria a resposta que mais, né, a mais correta para aquela proposição sobre vícios de quantidade do produto. Quero salientar que, ao ver o resultado, né, da avaliação de vocês, eu fiquei muito satisfeito. Confesso a vocês que este semestre mesmo nós estando passando por esse, né, por esse momento atípico de pandemia, né, eu observei que o aproveitamento de vocês foi extremamente importante e interessante, e quero crer também que vocês tenham aproveitado os conteúdos, que é sempre o meu discurso com relação a vocês, né, a disciplina passar por vocês e vocês passarem pela disciplina. Por que que eu digo isso? Porque no decorrer, né, do caminho da graduação, as disciplinas elas vão se conversando, né? Elas têm essa interdisciplinaridade para justamente vocês aproveitarem isso na carreira futura e profissional como administradores de empresa. Então, da minha parte, eu quero primeiro agradecer pela paciência, pelo estímulo, pelos feedbacks dados nas aulas. E, em segundo, parabenizar cada um de vocês pela disciplina, pela entrega e pelo interesse nessa disciplina tão técnica, mas que a gente, no decorrer do semestre, acabou, vamos dizer assim, com exemplos um pouco mais do cotidiano, se alimentando dessa disciplina de uma forma mais prazerosa. Né? Então, vejo vocês no próximo semestre, né? E torço para que vocês realmente se desenvolvam cada vez mais e que aproveitem, de fato, né, tudo isso que passou, né, como um aprendizado, né, que a gente possa se rever no próximo semestre, né, de forma presencial. Tá? Meu boa noite, com carinho, né? Um abraço, um beijo para todos vocês. Tá bom, pessoal?